Olá, estamos dando início a mais um episódio do Direito FMU Talks, o podcast do curso de Direito da FMU. Tenho aqui hoje comigo a professora Indira Cellini, professora do curso de Direito, coordenadora da pós-graduação em Direito da instituição, e é uma satisfação recebê-la aqui hoje para nós conversarmos. Professora Indira, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, eu quem agradeço aqui o convite para participar do podcast aqui da nossa FMU. Tenho certeza que será muito enriquecedor, muito produtivo o nosso bate-papo, professor Fábio. Agradeço imensamente desde já pelo convite que foi formulado e vamos aí trazer à tona assuntos atuais, né, de grande interesse, que servirão aqui para enriquecer os conhecimentos dos nossos alunos da FMU, alunos de graduação, alunos da pós-graduação. Eu desde já agradeço pelo convite. Obrigado, professora Indira. E partindo aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, eu gostaria de saber quando e como você ingressou na carreira acadêmica e também na carreira jurídica. A gente sabe que normalmente são momentos distintos, mas como foi a sua trajetória, como foi a sua história, tanto acadêmica quanto profissional? Bem, Fábio, olha, eu iniciei a minha graduação no ano de 2000, né? Concluí a minha graduação no ano de 2004, eu tinha, na época, 21 anos. Na época, nós prestávamos a OAB após a conclusão, né, do curso, então, logo na primeira prova, fui aprovada. Eu já trabalhava num escritório, desde 2001, eu comecei a fazer estágio num escritório, onde eu trabalho até hoje. Então, o ano passado eu fiz aqui 20 anos de escritório, né? E venho atuando, trabalho nas áreas civil, família, empresarial, enfim. E desde então, muito jovem, muito nova, né? Eu entrei no estágio com 17 anos, eu já tinha muito esse contato com a prática. Quando me formei, eu fui fazer, então, uma pós-graduação em Direito Processual Civil, que era a minha área de militância, né, aqui na advocacia. Fruto do meu trabalho de conclusão da pós-graduação, eu escrevi um livro em 2008, né? Na época era um tema novo, o título do livro era Penhora Online, o uso da ferramenta e a sua repercussão no mundo jurídico. Como isso na época era muito novo, muito atual, eu recebia inúmeros convites das subseções da OAB para fazer palestras, né, junto ao Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Então, viajei bastante ali nos anos de 2008, 2009, 2010. E aí foi isso que me fez, me chamou a atenção para o mestrado. Então, eu entrei cursei com muito orgulho, fiz mestrado na FMU, um curso que eu super recomendo. E me tornei mestre em 2013, né? Em 2012, comecei a lecionar na FMU. E em 2016, entrei na pós-graduação, tendo assumido a coordenação da pós-graduação em 2019, né? Digo para todos com muito orgulho, assim, da minha trajetória profissional, fruto de muito esforço, de muito estudo, né? Mas, assim, penso que o estágio na minha vida, estágio que eu comecei a cursar desde 2001, tenha sido decisivo para a escolha da minha carreira hoje como advogada, né? Eu atuo, sou advogada militante aqui em São Paulo, professora com muito orgulho também. A gente se divide, né, entre professor, coordenação, escritório, enfim, a gente consegue dar conta de tudo, mas penso que muito, assim, grande parte da minha trajetória eu devo, e falo muito isso para os meus alunos de graduação, né, da importância do estágio na carreira do advogado, do profissional de direito, em qualquer área. Legal, professora Indira. E nessa tua atuação profissional, como que foi lidar com essa evolução, implementação e evolução do processo eletrônico? Como que foi isso no seu período de estagiária para depois chegar como advogada? Isso é algo que talvez para os alunos atuais, né, seja a realidade que eles nativa deles, né? Mas para nós não foi. Que nós vivenciamos, né? Exatamente. Eu iniciei o estágio em 2001
E muitas vezes, ao exemplificar um pouco da prática para os nossos alunos, né, eu falo, gente, vocês na época, hoje, os ofícios são encaminhados eletronicamente por sistemas que interligam o Poder Judiciário ao Banco Central, à Receita Federal. Isso para eles é muito novo, né? A gente falar lá da Lei 9.800 de 99, aquela lei do fax, eles nem sabem o que é fax, né? A gente trabalhou com essa época, né? Então, hoje, a vida do estagiário, eu brincava, né? Estagiário tem que encostar a barriga no balcão, né? Que balcão? Hoje, eu nem vou entrar aqui ainda na questão da pandemia, tá? Porque talvez os balcões deixem de existir. Mas eu estou dizendo de uma época em que nós, advogados, né, íamos aos fóruns todos os dias. Eu fazia audiência praticamente dia sim, dia não, 2, 3 por dia. Era uma outra realidade. Enquanto estagiária, Fábio, quantas vezes, né, nós fazíamos cargas de volumes de processos, 8, 9, 10 volumes, porque os processos eram volumosos, né? A burocracia, protocolo, gente, não se fazia como a gente faz hoje, não, num clique, né? Às 23h58, ou você chegava correndo no fórum às 18h58, ou o seu prazo ali era intempestivo, haveria ali uma perda de prazo, uma preclusão, enfim, nós tínhamos, lógico, à medida que a sociedade vai evoluindo, a ideia realmente é que a tecnologia também venha a favorecer o Poder Judiciário. Mas se nós compararmos o mundo que nós vivíamos enquanto estagiários e o mundo de hoje, eu penso, vou falar um pouquinho, se você me permite, já da inserção das tecnologias, mas eu penso que nós, estagiários, aprendíamos mais. Por quê? Nós tínhamos que colar, não tinha scanner, não tinha WhatsApp, a gente não fotografava nada, isso não existia. Anos depois que eu comecei a fazer estágio, que vinha aquele scanner que a gente ia com a prancheta, lembra? Fábio, você lembra, você não nega a idade não, hein? Não me ponha nessa história, Indira. Então, mas nós aprendíamos, porque nós tínhamos que copiar a informação, né? Trazer para o advogado, de fato, a informação constante do processo. Hoje, o que os estagiários fazem? Quando podem ainda ir ao fórum, né? Tiram cópia, inserem num sistema eletrônico e quem vai avaliar é o advogado, né? E muitas vezes consultam ali no sistema hoje, né? Tecnologia, aí todo o sistema do ESAGE, do PJE, inserem a informação nos sistemas legais dos escritórios e não aprendem nada, né? Então, eu acho que são 2 fatores aqui, eu aprendi muito, muito no meu estágio. Eu falo que quando eu estava 3º, 4º ano de faculdade, eu já fazia agravo, apelação, réplica, fazia mesmo. Tanto que quando eu passei na primeira fase da OAB e fui para a segunda, eu falo isso publicamente, eu já me sentia advogada. Eu falava para os meus pais, eu falava, eu sou advogada. Por quê? Eu não temia a segunda fase. Porque eu já sabia escrever, eu estava acostumada a escrever, né? Faltava ali chegar e identificar a peça, tal, as questões, mas eu não tinha esse temor que os nossos alunos têm hoje, né, com a segunda fase da OAB. Então, eu acho que a minha vida enquanto estagiária me trouxe muita vivência prática. E em termos de processo, né, se nós compararmos o que era o processo físico do que é hoje o processo digital, não tem comparação, né? Porque tudo hoje é feito eletronicamente. Aquilo que nós fazíamos, petições, protocolos, cópias manuais, preenchíamos guias de diligência, né? De oficial de justiça à mão. Hoje a gente fala isso para os estagiários, esses dias, desfazendo uma pasta aqui no escritório, eu encontrei uma guia de diligência, aquela que era carbonada, você lembra, Fábio? Que tinha 4, 5 vias? Tirei foto. Não lembro disso, eu não fiz isso aí não, Indira. Tirei foto, postei numa rede social aí, acho que foi no Instagram. Porque aquilo trouxe uma nostalgia, assim, olhar uma guia de diligência, e hoje os estagiários fazem tudo ali, ó, tudo digitalizado, enfim, é muito mais fácil. Não estou aqui me opondo com relação aos avanços, eu acho que a gente tem mesmo que avançar, mas sem descuidar, né, sem cuidar um pouquinho das garantias constitucionais aí que envolvem todo o processo. Olha, eu brinquei aqui, mas tudo isso que você comentou, Indira, eu peguei também.
por várias razões, mas eu fui estagiário, eu trabalhei em escritório de advocacia como estagiário e também depois eu fui escrevente técnico judiciário no Tribunal de Justiça. Então, toda essa burocracia física, né, eu peguei dos dois lados do balcão. Carimbos, uma gaveta inteira só de carimbos, uma gaveta inteirinha, era uma gaveta em que tinha carimbos um grudado no outro, de várias formas. E, sinceramente, eu não sinto saudade nenhuma. Zero. Desse Saudade período e zero. dessa... Não eu digo da atividade, eu digo dessa parte manual mesmo que se tinha, né? Eu até acho que o grande desafio, talvez, hoje, do aluno, do estagiário, indo mesmo nessa linha do que você comentou, seja ir além, né, daquilo que... Porque, realmente, se ele ficar só pegando ali material e sem olhar, sem se aprofundar, sem buscar entender o que é que está acontecendo no processo em que ele está vendo, por mais dificultoso que isso às vezes seja, né, a gente sabe que o volume de atividades, por vezes, é grande, mas se o aluno não buscar, o estagiário não buscar ir além daquilo e tirar dúvidas com o advogado, mostrar que ele tem condições de fazer mais do que aquilo, realmente fica complicado. Então, é muito importante que o aluno faça isso realmente, né? Então, Era realmente... mais fácil, né? Na nossa época era mais fácil. Eu me recordo que quando eu ia assim, aos fóruns, né? Santo Amaro, Jabaquara, Ipiranga, enfim, nós encostávamos, eu pelo menos era muito curiosa, então às vezes eu ia olhar um processo do nosso escritório, desde que não fosse, obviamente, nenhum processo que fosse ali, tivesse segredo de justiça, né? Eu olhava um processo de um colega, eu via que era alguma coisa interessante, alguma matéria que eu não tinha visto, ele virava as costas do balcão e eu pegava para olhar. Eu lia, eu tinha essa curiosidade realmente, né? Muitas vezes ia fazer carga de processo, né? Ou fazer a devolução dos autos em cartório, e íamos de trem, de ônibus, metrô, enfim, né? Também uma época que eu não tenho saudade, né? Metrôs lotados, trens lotados. Mas eu ia sempre lendo os processos, né? Minha irmã também é advogada, ela já tinha 2 anos à minha frente, e eu perguntava, tirava algumas dúvidas também. Aqui no escritório mesmo, né, quando eu via alguma coisa, sempre demonstrava a minha curiosidade em aprender, né, porque eu acho que nosso dia a dia é isso, né, quanto mais nós tenhamos aqui leitura, e eu falo isso para os nossos alunos, né, leiam o quê? Leiam acórdãos, leiam sentenças, leiam peças, leiam contestações, leiam iniciais, leiam, porque isso vai facilitando, né, o entendimento do linguajar jurídico e a forma como os atos processuais se sucedem, né? Como que num processo... Porque também, Fábio, eu digo uma coisa, né? Muitas vezes o estagiário, quando ele pega um processo e ele lê só a sentença, falta um pouco de compreensão dos demais termos para que ele tenha um entendimento global do processo. E essa aqui, eu acho que talvez seja uma das minhas críticas ao processo hoje eletrônico, né? Na época, quando nós pegávamos um processo físico nas mãos, nós pegávamos o processo na íntegra, né? E nós conseguíamos ter acesso a todas as informações. Uma questão que hoje alguns estagiários não têm, né? Ok. E nesse modelo que nós vivemos, quase 100% eletrônico, a gente sabe que alguns lugares ainda e alguns tipos de processo ainda tramitam fisicamente, mas são exceção, né? Realmente caminha-se para 100% eletrônico. Você entende que as garantias processuais elas estão sendo respeitadas, estão sendo preservadas? Como que você vê isso? Então, olha, bom, quando a gente fala de surgimento, né, de aplicação da tecnologia no processo judicial, a gente volta um pouquinho lá atrás e tenta entender como que isso surgiu, como que o processo ele se tornou eletrônico, né? Não foi da noite para o dia, né? Como que isso aconteceu? Então, brinquei lá, falei, né, da lei de 99, da lei do fax, mas eletronicamente mesmo falando, né, em 2006 nós tivemos a lei 11.382, que pacificou, isso já vinha acontecendo desde 2001 por meio de um convênio, né, mas pacificou a possibilidade de bloqueio de numerário em conta corrente, né, do devedor, do executado, por meio eletrônico. Então, como que isso era feito antes, só para os nossos alunos aqui entenderem, né?
Se eu tinha um processo de execução e eu buscava bens penhoráveis em nome do devedor, eu tinha que peticionar pedindo o bloqueio de numerário na conta dele, na conta bancária dele. O juiz, então, deferia, expedia um ofício, eu, estagiária, ia até o fórum, retirava esse ofício, ia até a Paulista, no Banco Central, protocolava, trazia para os autos a informação de que eu havia protocolado. Nesse meio tempo, gente, o devedor, ele tinha tempo suficiente para efetuar manobras, e se eventualmente ele tivesse algum saldo na conta bancária dele, ele retirava o dinheiro de lá. Porque passavam-se 3, 4, 5, 8 meses até que a ordem de bloqueio chegasse efetivamente, né, ao Santander, ao Itaú, ao Bradesco, às instituições financeiras. Então, em 2001, surgiu, né, um convênio, que era o Bacenjude, lá 1.0, que interligava o Poder Judiciário ao Banco Central. E aí, num clique, né, lógico, esse sistema foi sendo aperfeiçoado, depois, em 2005, tivemos a versão 2.0 do Bacenjude. E o que esse sistema possibilitou? Que o juiz, do gabinete dele, ali sentadinho na mesa dele, preenchesse ali, né, login, senha, número do processo, CPF do executado e tal, e bloqueasse o dinheiro, o valor, né, da dívida da execução. Inúmeras foram as críticas à época, porque bloqueava-se mais do que se devia, os bloqueios eram excessivos, mas as questões foram, com o tempo, se acomodando. Hoje nós temos aí o Sisbajude, né, que é o sistema atual que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central, temos o Infojude, que é o sistema que interliga o Banco Central à Receita, o Renajude e inúmeros outros, né, o sistema da Arisp e inúmeros outros. Então, foi assim que o judiciário começou a engatinhar, né, começou a enxergar a utilização do meio eletrônico nos processos judiciais. Aqui em São Paulo, em 2013, os processos passaram a ser obrigatoriamente eletrônicos, né? Temos dados de que em 2015 os processos já estavam todos aí automatizados. E nessa mudança de paradigmas, bem no comecinho, hoje menos, tá, Fábio? Mas bem no começo, na vida prática, Indira, o que você verificou aí de violação de garantias constitucionais, enfim. Bem no começo, eu acho que o acesso à justiça, né? Porque não eram todos os advogados que tinham essa familiaridade com a utilização eletrônica. Nós sabemos que hoje o advogado ele faz a autuação, ele tem que saber se ele vai cadastrar aquilo como um incidente ou não. Se ele peticionar errado, pode ter um problema processual, né? Então, eu acho que no primeiro momento, a grande discussão girava em torno do acesso à justiça, né? Advogados ali já com uma certa idade que não tinham muita afinidade com a tecnologia, até mesmo nós, né? Um pouco mais jovens, digo, a gente muitas vezes pena, né, com a questão da tecnologia. E aí eu vou te contar um caso real, né, um problema que eu tive, que eu acho que isso feria, né, na época um pouco o acesso à justiça, mas que alguns advogados podem enfrentar. Eu me recordo que logo em 2014, 2013, 2014, eu tinha uma associação de protesto para fazer, e eu precisava juntar o papel do cartório para comprovar que eu estava ali no prazo dos 3 dias. E eu não sei te dizer, Fábio, por quê que o papel, quando a gente escaneava, o negócio não entrava no sistema do TJ. Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós tentamos, chamamos o pessoal do TI, e aquele raio daquele papel, quando ia carregar, não é como é hoje, gente, tem aí o I Love PDF, que tem que a gente comprime tudo, a gente tinha mais dificuldade para tudo isso. E aí, o que aconteceu? A gente não conseguia encaminhar aquele papel que era decisivo para comprovar que nós estávamos dentro do prazo para sustar o protesto. O que aconteceu? Nós distribuímos, então, a nossa associação de protestos, né? Estávamos pedindo uma liminar, estávamos no último dia, né? Aquela empresa não poderia ter o nome dela negativado, estamos falando do direito em si. E falei, olha, distribui que eu vou para o fórum e já entrego o papel na mão do juiz. Cheguei lá, ele falou, é eletrônico, doutor, eu não posso receber nenhum papel. Eu falei, excelência, mas nós estamos tentando transmitir pelo sistema eletrônico. Estou falando lá de 2013, 2014, nós não estamos conseguindo. Doutora, infelizmente, processo eletrônico eu não posso receber nada em papel. Eu me lembro, Fábio, que na época o papel ele era meio amarelo.
E eu me lembrei de uma das aulas do professor Marco Cassini, que eu tive aula com ele no mestrado, e ele falava alguma coisa, gente, se eu estiver falando coisa errada, me corrijam, mas ele falava alguma coisa em termos de cor, que se fosse muito colorido, ficava carregado. Eu falei pro pessoal do escritório, transforma esse papel em branco e tenta passar ele, se ele for branco. E deu certo. Deu certo. Então, assim, o que eu digo é assim, a angústia que muitas vezes nós temos, e tenho 1000 histórias para contar. Uma vez eu queria juntar também as imagens de um vídeo para provar um dano moral, e ninguém queria receber o meu pendrive em cartório, o sistema não permitia que o vídeo fosse encaminhado eletronicamente. Gente, eu não estou falando de hoje, 2021, que a gente faz tudo no QR Code, né? Põe ali na tela o QR Code, o juiz aponta o celular dele e vê o vídeo. Isso aconteceu em 2015, 2016, e eu fui até o gabinete do juiz conversar com ele. Eu falei, excelência, eu preciso juntar uma imagem, um vídeo como meio de prova. Como eu faço? Ele falou, doutora, salva num pendrive e deposita em cartório. Quando eu cheguei no cartório para depositar o pendrive, a gente não pode receber pendrive. Então eu vou voltar no gabinete do juiz, porque ele acabou de falar para eu trazer em pendrive. Não. E aí eu fui até o gabinete dele. Então, esses entraves, né, essas questões, muitas vezes, o meu receio é assim, o direito em si, ele não pode perecer por força da tecnologia, né? Eu até vi esses dias um post ali no Instagram, coitado do advogado, eu morro de dó, né? O advogado, na hora de anexar a peça, anexou a peça errada. E aí não se permitiu mais que ele anexasse a peça correta, a preclusão consumativa, enfim. Então, essas questões, nós que militamos, que vivenciamos, né, o dia a dia forense, isso me assusta um pouco, porque eu acho que o direito em si, ele não pode ficar abaixo, né? Quando nós temos as garantias, né? Acesso à justiça, isonomia. Mas, Fábio, eu, assim, no meu ponto de vista, hoje, atualmente, para mim, o princípio, a garantia constitucional que mais me preocupa, que eu penso que esteja sendo violada, é o princípio da publicidade. A publicidade, para mim, eu acho que é um dos princípios, uma das garantias constitucionais que mais vem sendo violada aí com a introdução do processo eletrônico. Ok, professora Indira, muito obrigado. Nós, com isso, encerramos aqui o nosso primeiro bloco desse episódio que nós estamos conversando aqui sobre o processo civil. E encerro, então, esse primeiro bloco do Direito FMU Talks, para que, em um próximo bloco, nós continuaremos tratando desse tema, inclusive com mais detalhes a respeito do princípio da publicidade. Muito obrigado, Indira. Eu que agradeço, Fábio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.